Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, estou no sétimo período da Faculdade de Licenciatura de Geografia e a aula de hoje é o crescimento da cidade e a alteração da natureza. Aula preparada para o sexto ano do segundo segmento. Na aula de hoje, iremos abordar os seguintes questionamentos: como a cidade se desenvolve? O que torna a cidade urbanizada? Por que a cidade se transforma? Por que a cidade muda com o passar do tempo? Como os lugares se transformam? Como o homem pode modificar a paisagem de um lugar? Qual o maior problema do crescimento das cidades? Hoje eu vou mostrar para vocês a cidade de Barra do Piraí, né? A cidade onde eu moro, né? E vou mostrar as transformações que ocorreram, né, com o passar do tempo. Nessa foto, nessa primeira imagem, né, nessa primeira foto, nós podemos observar, né, a imagem antiga, né, aqui passa o rio Paraíba do Sul e a ponte, e a ponte Getúlio Vargas, desculpa. E ao fundo vemos o relevo, né? Na outra imagem já podemos observar as mudanças que ocorreram, né? O mesmo rio, né? Rio Paraíba do Sul, a mesma ponte e ao fundo observe-se que tem prédios, bastante prédios, casas, quer dizer, ocorreu aqui a verticalização da cidade, né? Construções de prédios. E podemos observar ao fundo o relevo já não, ele já está tomado de casas, né? Foram construindo, subindo o relevo e construindo casas. Maior entroncamento ferroviário da América Latina. Barra do Piraí, ela possui o maior entroncamento ferroviário, né? Uma construção tão importante na minha cidade, né? Barra do Piraí, ela recebeu um grande incentivo no seu desenvolvimento, né? O povoado ele cresceu em torno do centro do comércio do café da região. E isso facilitou, né, e propiciou que uma construção de uma ferrovia, né? Esse entroncamento ferroviário, ele liga a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Ela foi inaugurada em 7 de agosto de 1864 pelo imperador. É o maior entroncamento ferroviário do Brasil. Observe-se a imagem aqui agora, olha, é a primeira imagem, né? A imagem antiga, é a estação, é o pátio da estação ferroviária, né? Então, na primeira imagem, observamos os prédios antigos, o trem, que é a antiga Maria Fumaça, é ao fundo o relevo, e na foto abaixo podemos observar o mesmo pátio, só que a construção é a mesma, mas um pouco mais modificada, né? O trem já não é mais aquele trem antigo, é a locomotiva a vapor. Ao fundo, o relevo, observe-se uma coisa bem interessante no relevo: casas, né? Na foto acima, podemos observar que não tem construções nenhuma acima do relevo. E na foto embaixo já podemos observar casas, né, construídas ao topo do relevo. Aí eu faço um questionamento: é, como que a cidade se desenvolve? Né? Antigamente, as pessoas se mudavam juntas, formando um vila, povoado, né? E conforme esse vilarejo crescia, formava-se as cidades. Né? Esse desenvolvimento foi em decorrência da mudança das pessoas do campo para a cidade, né? Em busca de melhores condições de vida. Aqui, achei. Me perdi agora, mas achei. A Ponte Getúlio Vargas, né?
Foi construída em 1888 ou 1898, sobre o Rio Paraíba do Sul para a passagem de trens de rede mineira e posteriormente para o uso também de pedestres, toda construída na Bélgica, em sistema de pré-moldagem. Então, observe-se que é uma ponte que passa em cima do Rio Paraíba do Sul. Aqui tem as pessoas que com certeza deveriam estar para a inauguração da ponte, né? E aí observe-se o relevo ao fundo. E aí eu tenho um questionamento: como que o que torna a cidade urbanizada, né? O que torna a cidade urbanizada, né? A urbanização, ela refere-se do crescimento da cidade em relação ao campo e a transformação estrutural do espaço social. Portanto, quando a população urbana de um determinado local ela cresce num número maior que no campo, a gente pode dizer que ocorreu o processo de urbanização. Aqui a gente pode observar a mesma ponte, num ângulo diferente, né? A imagem antiga. Aí de um lado passa o trem, né? Tem a linha férrea, e do outro lado passa os pedestres, né? A gente pode observar alguns pedestres andando na ponte. E aqui já ocorreu a mudança da ponte, né? A gente pode observar essa mudança. E quais mudanças que vocês observaram, né? Aqui, por exemplo, a, a estrutura da ponte mudou um pouco, né? Observa-se que tem pedestres, mas tem carro passando na ponte, né? Aqui tem um carro passando na ponte. Então essa ponte ela foi modificada, ela foi transformada e passa-se carro, veículos. Aqui nessa outra imagem, né? Mas de um ângulo diferente, podemos observar, mudou a pavimentação da ponte, né? Nessa imagem aqui, ó, bem parecida com essa outra, aqui a gente observa que tem a linha férrea. Do lado tem a passagem dos pedestres, é madeira, não era asfalto. E aqui já a gente pode observar que já tem a pavimentação, já tem o asfalto presente na cidade, né? E é uma ponte agora que passa veículos. Aí eu pergunto, onde foi parar a linha férrea? A linha férrea ela foi transferida, né? Foi mudado o curso dela para o outro lado do rio. Então, ela não passa mais trem por aí, né? Nessa praça é a Praça Major Pedro Cunha, de Barra do Piraí, conhecida como Largo da Feira, porque aqui costumava se fazer uma feira todos os finais de semana. Então, ao fundo a gente pode observar o relevo, né, algumas construções, árvores, né, a pavimentação não era asfalto, né, naquela época era paralelepípedo, né, a iluminação pública, né, simples. E aqui já podemos observar quantas mudanças, né? A praça, ela alargou, né? Teve uma mudança na sua estrutura. Em volta da praça, a rua foi pavimentada, foi asfaltada, né? Ao fundo não se vê o relevo, mas se vê prédios, né? De novo a verticalização da cidade, casas, carros presentes, né? Em volta da praça. Algumas árvores permaneceram, né? Outras foram cortadas. E aí eu questiono por que as cidades se transformam? Por que as cidades se transformam? Vamos pensar. As cidades, elas são organismos vivos, né? E sujeito à transformação ao longo da história, né? Esse processo é contínuo no decorrer da ação do poder público
e da iniciativa privada, através de ocupação e renovação dos espaços urbanos. Aqui podemos observar uma ponte. Essa ponte ela fica próximo a essa praça que eu mostrei. Ao fundo a gente vê o relevo, algumas casas e árvores presentes, bastante árvores presentes na cidade. E aqui a mesma ponte, né? A imagem é de um ângulo um pouco mais diferente, mas é a mesma ponte. Aí a gente pode observar que já não tem tantas árvores, né? E a gente observa a verticalização da cidade, prédios, né? Ou mais casas, mais construções, iluminação pública completamente diferente, né? E aí eu questiono com vocês, como que os lugares se transformam, né? As pessoas, elas transformam a paisagem, né, por meio do trabalho. As pessoas adaptam o lugar onde vivem ao modo de vida deles, né? Conforme as suas necessidades e os seus interesses, modificando assim a paisagem, né? O espaço está constantemente em transformação, sendo o homem o principal responsável por esse processo, né? As relações socioeconômicas estabelecidas em um determinado local, configura o espaço geográfico, né? Alterando de forma significativa o elemento da natureza, né? E, consequentemente, a paisagem. Aqui podemos observar essa imagem. É a rodoviária de Barra do Piraí, né? Uma foto antiga da cidade. Podemos observar a pavimentação, o ônibus, né? O que é o meio de veículos deles. E nessa foto aqui mais atual, quantas mudanças, né? A estrutura é a mesma, é a rodoviária de Barra do Piraí. Só que colocou telhado, a pavimentação é o asfalto, os carros, os veículos são mais inovados, diferentes, o ônibus é bem diferente. Aqui é a Praça Nilo Peçanha, a praça principal da cidade. A pavimentação nós podemos observar que é paralelepípedo, é aqueles tijolinhos, né? O ônibus, os veículos são bem diferentes da época, né? Há árvores presentes na praça. Aqui era um posto, né? Onde eu estou mostrando com o mouse, aqui é um posto de gasolina. Aí você fala, nossa, um posto de gasolina pequenino. Mas é porque hoje nós vemos postos grandes, né, com 4, 5 bombas de gasolina. E esse posto ele ficava próximo à praça, né? E era um posto bem pequeno. Por que as cidades mudam conforme o passar do tempo, né? Olha só, a mesma Praça Nilo Peçanha, já com a pavimentação, os carros mais inovados, árvores ainda tem árvores presentes, né? Até os pedestres, a vestimentas é diferente, né? Ao fundo nós podemos observar um prédio que, né, outra vez presente a verticalização da cidade, né? E aí eu questiono por que que a cidade muda com o passar do tempo, né? Por que que ela muda com o passar do tempo? Porque a cultura, né? A cultura ela faz da nossa cidade faz sofrer essa transformação em busca de transporte coletivo, táxi, Uber, né? Imóveis menores ou maiores, sendo assim, buscando atender a demanda das grandes cidades, né? Então ela muda conforme a necessidade e o desenvolvimento, né? Essa aqui é uma visão panorâmica da cidade de Barra do Piraí. E aí podemos observar que
tem poucas construções, né? Somente uma ponte, né? E mais vegetação e poucas construções. E aqui nessa imagem atual é a cidade panorâmica, né? É a visão panorâmica da cidade de Barra do Piraí. Então, de uma mais atualizada, né? Então a gente pode observar aqui, ó, tem uma, duas, três pontes em cima do Rio Paraíba do Sul, né? Essa ponte é a Ponte Dois Irmãos. Essa daqui onde eu estou passando o mouse é a Ponte Getúlio Vargas, conhecida como Ponte Metálica. Aqui é uma ponte que leva à ilha do Itapuã, que é um clube que tem na cidade. E aqui nessa tem umas duas pontes aqui assim que passa sobre o Rio Piraí, né? Inclusive a cidade ela recebeu esse nome por conta desse encontro desses dois rios, né? Tem o Rio Paraíba do Sul e o Rio Piraí. Então, o Rio Paraíba do Sul, ele barra o Rio Piraí. Então, por isso que a cidade recebeu esse nome, né? Barra do Piraí. E como que o homem ele pode modificar a paisagem de um lugar, né? Isso se dá através do corte de árvores, o tratamento do solo, a criação de animais domésticos, né? A construção de edifícios, de estradas asfaltadas, né? Construção de pontes, perfuração de montanhas para abertura de minas, de túneis e ainda o lançamento de resíduos, né, orgânicos industriais, como o ar, no rio, nos mares, né? E aí eu questiono qual o maior problema do crescimento das cidades: a favelização, o aumento da criminalidade, a precariedade de infraestrutura de moradia, a educação, saúde, transporte coletivo e saneamento básico, problemas ambientais como poluição do ar, da água e enchentes, né? Aqui podemos observar nessa imagem um quintal alagado, né, próximo ao rio Paraíba do Sul, né, em épocas de encheia, né, em épocas de enchente, né, aqui numa rua na cidade de Barra do Piraí. Os lixos jogados à calçada, né, quer dizer, a quantidade de produção de lixo é excessiva, né. Aqui podemos observar nessa outra imagem aqui abaixo, casas construídas no topo do relevo, né, do morro, e aí acontece o quê? O deslizamento de terra, né? Aqui na outra imagem podemos observar esse aqui é o rio Piraí e as casas foram, os prédios, construções foram tomando a margem do rio. E quando ocorre essa enchente, a água do rio invade essas casas aqui, os porões desses prédios, essas casas, né? Aqui as referências das minhas pesquisas, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijos!